Ele oferecia R$ 5.000 para quem achasse seu filho desaparecido. Quando a menina apontou para o cartaz e falou, "Esse menino mora comigo", o milionário sentiu alívio. Mas o que ela revelou depois sobre por que o garoto fugiu arrebentou o coração dele. Eduardo Mendes parou o BMW preto na esquina da Rua Augusta e respirou fundo. As mãos tremiam enquanto segurava mais um maço de cartazes com a foto do filho. Gustavo sorria na imagem, aquele sorriso de criança de 10 anos que não sabia que o mundo podia ser tão complicado. Embaixo da foto, as palavras que Eduardo já sabia de cor. Desaparecido. Gustavo Mendes. 10 anos. Recompensa 5.000. 3 meses. 3 meses desde que chegou em casa e encontrou apenas um bilhete rabiscado em cima da cama. "Papai, não me procura. Eu tô bem, mas não quero mais ficar numa casa vazia." Eduardo lembrava de ter lido aquelas palavras umas 20 vezes, tentando entender. Como assim casa vazia? A casa era enorme, tinha tudo que uma criança podia querer. Videogame, computador, brinquedos caros que ele fazia questão de comprar. Mas você nunca estava lá para brincar junto. Uma voz na cabeça dele sussurrava. Eduardo sacudia a cabeça, afastando os pensamentos. Não era hora de se culpar. Era hora de encontrar o menino. A rua estava movimentada, cheia de gente correndo para lá e para cá. Eduardo se aproximou de um poste e colou mais um cartaz. Uma mulher que passava parou e olhou a foto. "Que situação triste", ela murmurou. "É seu filho?" "É", Eduardo respondeu, a voz saindo mais rouca que o normal. "Desapareceu há 3 meses. "Meu Deus, já procurou a polícia?" Eduardo assentiu. Tinha procurado tudo. Polícia, detetive particular, até cartomante. Nada. Era como se Gustavo tivesse sumido do mapa. Mas Eduardo não ia desistir. Não podia desistir. Era tudo que restava da família dele. A mulher seguiu o caminho, e Eduardo continuou colando cartazes. Poste por poste, muro por muro. Já tinha rodado a cidade inteira. Bairros nobres, bairros populares, favelas, centros comerciais. Oferecia recompensa para qualquer um que desse informação. Mas ninguém nunca tinha visto nada. O sol estava começando a esquentar quando Eduardo chegou perto do viaduto do chá. O local não era dos mais seguros, mas ele não ligava. Se Gustavo tivesse passado por ali, alguém devia ter visto. Crianças chamam atenção, ainda mais crianças perdidas. Ele estava colando um cartaz numa coluna quando sentiu alguém puxar a barra da calça dele. Eduardo olhou para baixo e viu uma menina pequenininha, devia ter uns 8 anos, com roupinha suja e chinelo furado. Os cabelos estavam despenteados, mas os olhos eram espertos, atentos. "Moço", ela disse, apontando para o cartaz. "Esse menino aí." Eduardo sentiu o coração disparar. "O quê? Você conhece ele?" "Conheço sim", a menina respondeu naturalmente. "Ele mora comigo." Eduardo quase caiu. "Mora com você? Como assim?" A menina olhou ao redor, como se estivesse checando se alguém estava escutando. "Você é o pai dele?" Sou o pai dele. Onde ele tá? Onde meu filho tá?" "Calma aí", a menina disse, com uma maturidade estranha para a idade. "Não precisa gritar. Ele tá bem." "Como você sabe que ele tá bem? Você viu ele? Quando? Onde?" A menina deu uma risadinha. "Moço, você fala rápido demais. Que tal sentar ali e eu explico direitinho?" Eduardo olhou para onde ela apontava. Uns bancos embaixo do viaduto, no meio de um cantinho que parecia ser moradia de algumas pessoas. Tinha umas lonas esticadas, garrafas d'água, roupas estendidas num barbante improvisado. "Você mora aqui?" Eduardo perguntou, tentando processar a informação. "Moro. E o Gustavo também." Eduardo sentiu as pernas bambas. Gustavo, seu filho, o herdeiro de uma fortuna de 50 milhões de reais, estava morando debaixo de um viaduto? "Não pode ser", ele murmurou. "Meu filho não pode estar vivendo na rua." "Por que não pode?" a menina perguntou, genuinamente curiosa. "A rua não é lugar só de gente ruim, não. Tem muita gente boa aqui." Eduardo se sentou no banco tentando organizar os pensamentos. Aquela situação era surreal demais. "Como você se chama?" "Luísa. E você?" Eduardo Mendes." "Ah." Luísa assentiu. "O Gustavo fala de você." "Fala? O que ele fala?" Luísa ficou quieta por alguns segundos, como se estivesse pensando se devia contar ou não. "Ele fala que você é muito rico
que tem uma empresa grande, que trabalha o tempo todo. E mais o quê? Que você nunca tem tempo para ele. A frase foi como um soco no estômago de Eduardo. Isso não é verdade. Eu trabalho para dar o melhor para ele. Melhor do quê? Melhor de tudo. Casa boa, escola particular, roupas de marca, brinquedos caros. Mas você brinca com ele? Eduardo abriu a boca para responder e parou. Quando foi a última vez que tinha brincado com Gustavo? Quando foi a última vez que tinham conversado sobre algo que não fosse escola ou bronca? Eu trabalho muito, ele disse, mais para se convencer do que para explicar. O Gustavo trabalha também, Luísa falou. Ele vende balinha no sinal. Vende balinha no sinal? Eduardo não conseguia acreditar. Meu filho vendendo bala na rua? Vende e divide o dinheiro com a gente. É um menino muito bom, o Gustavo. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Seu filho, que tinha tudo, estava vendendo bala na rua e dividindo o pouco que ganhava com outras crianças. Luísa, ele disse tentando controlar a emoção. Eu preciso falar com ele. Preciso levar ele para casa. Luísa balançou a cabeça. Ele não quer. Como assim não quer? Ele é uma criança. Criança não decide essas coisas. Decide sim, Luísa respondeu firme. Aqui todo mundo decide por si. Ninguém obriga ninguém a ficar. Mas por que ele não quer voltar? Eu sou o pai dele. Eu amo ele. Luísa olhou para Eduardo com aqueles olhos espertos, como se estivesse vendo através dele. Você ama ele mesmo? Claro que amo. Como pode perguntar uma coisa dessas? Então por que você nunca estava em casa? A pergunta foi direta, sem rodeios. Eduardo sentiu como se tivesse levado outro soco. Eu estava trabalhando para dar o melhor para ele. O melhor para ele ou o melhor para você? Eduardo ficou sem resposta. Aquela menina de 8 anos estava fazendo perguntas que ele nunca tinha feito para si mesmo. Luísa, ele tentou uma abordagem diferente. Onde ele está agora? Posso pelo menos ver se ele está bem? Pode, mas ele não vai querer falar com você. Por quê? Porque você machucou ele. Machucou muito. Eu nunca bati nele. Nunca levantei a mão. Não precisa bater para machucar, Luísa disse com aquela sabedoria estranha. Tem outros jeitos de machucar que doem mais. Eduardo engoliu seco. Que jeitos? Não dar atenção, não escutar, não estar presente. Cada palavra era como uma lâmina cortando o coração de Eduardo. Ele estava começando a entender que talvez o problema não fosse onde Gustavo estava. Talvez o problema fosse por que ele tinha saído de casa. Luísa, você pode me levar até ele? Por favor. Eu prometo que só quero ver se ele está bem. Luísa estudou o rosto de Eduardo por alguns segundos. Você promete que não vai tentar forçar ele a voltar? Prometo. Promete mesmo? Porque se você mentir, o Gustavo nunca mais vai confiar em adulto nenhum. Eduardo assentiu. Prometo mesmo. Luísa se levantou. Então vem. Mas se ele não quiser falar com você, você vai embora e deixa ele em paz. Tá bom. Enquanto caminhavam pelas ruas, Eduardo tentava processar tudo o que estava acontecendo. Seu filho, sua única família, estava vivendo na rua porque se sentia abandonado em casa. A ironia era cruel. Eduardo tinha construído um império empresarial, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas tinha perdido a única coisa que realmente importava. Luísa, ele disse enquanto andavam. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você mora na rua? Onde estão seus pais? Luísa deu de ombros. Minha mãe sumiu quando eu era pequenininha. Meu pai bebia muito e batia na gente. Um dia eu fugi e nunca mais voltei. Você não sente falta de ter uma família? Luísa sorriu. Mas eu tenho família. O Gustavo, o João, a pequena, o Miguel. A gente se cuida. Eduardo ficou em silêncio. Aquela menina tinha encontrado família na rua, enquanto Gustavo tinha se sentido órfão dentro de casa. Quando chegaram perto de um semáforo, Luísa parou. Ele está ali, ela apontou. Eduardo olhou e viu Gustavo. Seu filho estava no meio da rua, oferecendo balas para os carros parados no sinal. Vestia uma camiseta velha, bermuda rasgada, chinelo que não era do número dele, mas estava sorrindo. Eduardo não via Gustavo sorrir assim há muito tempo. Quando o sinal abriu e Gustavo voltou para a calçada, ele viu Eduardo. O sorriso sumiu na hora. O menino se escondeu atrás de Luísa como um animalzinho assustado. Gustavo! Eduardo gritou, dando um passo para frente. Não!
Gustavo gritou de volta. Eu não quero falar com você! Vai embora! E saiu correndo, deixando Eduardo parado no meio da calçada, com o coração partido em 1000 pedaços, começando a entender que encontrar o filho era só o começo. O difícil ia ser reconquistar o amor que ele tinha perdido. Eduardo ficou parado na calçada por alguns minutos, vendo Gustavo desaparecer entre as pessoas. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio pulso no ouvido. 3 meses procurando, e quando finalmente encontra o filho, o menino foge dele como se fosse um estranho perigoso. Ele sempre faz isso quando vê você, Luísa disse, aparecendo ao lado dele. Toda vez que a gente tá na rua e passa alguém de terno, ele se esconde. Ele me confunde com outras pessoas? Não, ele sabe que é você. Por isso que se esconde. A frase foi como uma facada no peito de Eduardo. Gustavo se escondia dele, do próprio pai. Luísa, eu preciso falar com ele. Só 5 minutos. Não adianta insistir agora. Ele tá assustado. Quando o Gustavo fica assim, some por horas. Eduardo passou a mão no cabelo desesperado. Então, o que eu faço? Vem comigo. Vou te mostrar onde a gente mora. Aí você entende melhor. Luísa começou a andar e Eduardo a seguiu. Eles caminharam por umas 3 quadras até chegarem embaixo de outro viaduto, maior que o anterior. Ali tinha uma verdadeira comunidade. Eduardo contou pelo menos 20 pessoas, entre crianças e adultos, cada um com seu cantinho organizado. Essa é nossa casa, Luísa disse, apontando para uma área cercada por lonas azuis. Eu, o Gustavo, o João, a pequena e o Miguel dormimos aqui. Eduardo olhou ao redor, tentando processar. Seu filho, que tinha um quarto de 50 metros quadrados, estava dormindo no chão, debaixo de um viaduto, cercado por barulho de carro e fumaça de escapamento. Luísa, isso não pode estar acontecendo. Gustavo tem casa, tem quarto, tem tudo. Tem mesmo? Uma voz falou atrás dele. Eduardo se virou e viu um menino de uns 12 anos, magro, com roupa surrada, mas limpa. Os olhos dele tinham aquela mesma maturidade precoce que Eduardo tinha visto em Luísa. Você é o João? Eduardo perguntou. Sou. E você é o pai do Gustavo. Ele fala muito de você. O que ele fala? João e Luísa se olharam, como se estivessem decidindo o que contar. Fala que você tem uma casa gigante, João disse finalmente. Tenho. E quero levar ele de volta para lá. Mas ele não quer ir. Tá por quê? A casa dele é muito melhor que isso aqui. João deu uma risada amarga. Melhor para quem? Eduardo não entendeu. Como assim para quem? É uma casa, não um viaduto. Moço, Luísa interveio. Você pode sentar um pouquinho? A gente quer te contar umas coisas sobre o Gustavo. Eduardo se sentou numa caixa de madeira que servia de banco. João e Luísa se sentaram numa lona no chão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando o Gustavo chegou aqui, João começou. Ele estava chorando muito. Chorava e repetia a mesma coisa. O que ele repetia? Que ninguém ia sentir falta dele. Eduardo sentiu um aperto no peito. Isso não é verdade. Eu senti falta dele todos os dias. Sentiu? Luísa perguntou. Ou sentiu falta de ter ele em casa? Qual a diferença? A diferença é que sentir falta de alguém é quando você quer conversar com a pessoa, brincar, saber como foi o dia dela. João explicou. Sentir falta de ter alguém em casa é só não querer que a casa fique vazia. Eduardo ficou calado. Aquelas crianças estavam dando aulas de psicologia para ele. O Gustavo contou, Luísa continuou, que você chegava em casa tarde, ia direto para o seu quarto e só falava com ele na hora da bronca ou para perguntar das notas. Eu trabalhava muito para dar o melhor para ele. Mas o melhor para ele não era brinquedo, João disse. Era você. A frase ecoou na cabeça de Eduardo. Como aqueles meninos de rua conseguiam entender coisas que ele, formado em administração, com MBA no exterior, não conseguia? Tem uma coisa que o Gustavo faz aqui, Luísa disse baixinho, que talvez você queira saber. O quê? Todo domingo ele senta ali naquela esquina, ela apontou, e fica olhando os carros passarem. Fica horas lá. Por quê? Porque domingo era o dia que vocês iam sair juntos. Pelo menos era o que você prometia toda semana. Eduardo sentiu o mundo girar. Domingo. Era verdade. Toda sexta-feira ele prometia que no domingo iam ao shopping, ao parque.
ao cinema. E todo domingo aparecia uma reunião urgente, um cliente importante, uma emergência que só ele podia resolver. Ele ainda espera você todo domingo, João disse, mesmo sabendo que você não vai aparecer. Como vocês sabem que eu não apareço? Porque a gente já perguntou. Luísa respondeu simplesmente. Perguntamos se você procurou ele no domingo, se você foi nos lugares que vocês costumavam ir. Você foi? Eduardo abaixou a cabeça. Não tinha ido, nem tinha pensado nisso. Nos domingos que se seguiram ao desaparecimento de Gustavo, Eduardo tinha trabalhado normalmente, como sempre fazia. Tem outra coisa, João disse. O Gustavo guarda uma foto sua na mochila. Guarda? Guarda. Uma foto de quando ele era pequenininho, no colo de um homem de terno. A gente perguntou se era você e ele disse que era. Disse que você sorria mais naquela época. Eduardo lembrou da foto. Gustavo tinha 3 anos. Eles estavam num parque. Eduardo lembrava do dia porque tinha cancelado uma reunião para ir lá. Foi um dos poucos dias que realmente brincaram juntos. Ele ainda tem a foto? Tem. E toda noite, antes de dormir, ele olha para ela e fala: "Boa noite, papai." Eduardo não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a escorrer. Seu filho, dormindo no relento, se despedia dele todas as noites através de uma foto. "Moço", Luísa disse suavemente, "você tá chorando." "É que eu não sabia", Eduardo soluçou. "Eu não sabia que ele se sentia assim." "Mas agora você sabe", João disse. "A pergunta é, o que você vai fazer?" Eduardo limpou os olhos. "Vou levar ele para casa." "Não é assim que funciona", uma voz nova disse. Eduardo olhou e viu uma menina ainda menor. Devia ter uns 6 anos, se aproximando. Era minúscula, mas tinha a mesma postura confiante dos outros. "Você é a pequena?" Eduardo perguntou. "Sou." "E você é o pai do Gustavo que nunca tem tempo." Direto ao ponto. Eduardo estava começando a entender que aquelas crianças não perdiam tempo com rodeios. Porque não é assim que funciona. Porque aqui a gente não obriga ninguém a fazer nada. Pequena explicou. Se o Gustavo não quiser ir com você, ele não vai. "Mas eu sou o pai dele." "E daí?" Ela deu de ombros. "Pai que não cuida direito não é pai. É só alguém que mora na mesma casa." A frase foi devastadora. Eduardo nunca tinha pensado nisso. Ele achava que ser pai era dar casa, comida, escola, roupas. Nunca pensou que ser pai fosse estar presente. "Tem uma coisa que vocês precisam saber", Eduardo disse, tentando se defender. "Eu trabalho tanto justamente para que o Gustavo nunca precise passar por isso que vocês passam." "Por isso que a gente passa?" João perguntou. "Que negócio?" "Isso. Viver na rua, não ter onde dormir, passar necessidade." As 3 crianças se olharam e começaram a rir. "Moço", Luísa disse, "você acha que a gente passa necessidade?" "Não passam? A gente tem comida todo dia", Pequena falou. "A gente se ajuda, divide tudo. A gente tem família", João completou. "De verdade. Não família que mora na mesma casa e finge que se ama." Eduardo ficou sem resposta. "O Gustavo nunca foi tão feliz quanto aqui", Luísa disse. "Ele sorri todo dia, brinca com a gente, conta histórias. Quando ele chegou, era só tristeza. Agora ele ri." "Vocês não entendem", Eduardo tentou explicar. "Ele é uma criança. Precisa estudar, se formar, ter futuro." "E você acha que ele não pode ter futuro aqui?" João perguntou. "Como pode? Vivendo na rua?" "Moço", Pequena disse com paciência, "você sabe o que o Gustavo quer ser quando crescer? Advogado, como eu." "Não", ela balançou a cabeça. "Ele quer ser assistente social. Quer ajudar crianças que se sentem sozinhas em casa." Eduardo sentiu como se tivesse levado um tapa. Gustavo queria ajudar crianças como ele mesmo tinha sido. "Ele disse isso?" "Disse. E sabe por quê?" Luísa continuou. "Porque aqui ele aprendeu que família não é quem tem o mesmo sobrenome. É quem se preocupa, quem escuta, quem está presente. Aqui todo mundo se importa com todo mundo", João disse. "Quando alguém está triste, todo mundo para ouvir. Quando alguém está feliz, todo mundo comemora junto." Eduardo olhou ao redor e viu outras crianças brincando, adultos conversando, gente dividindo comida. Tinha mais vida e união naquele viaduto do que na mansão dele. "Mas e a escola?" Ele tentou mais uma vez. "A gente estuda", Pequena disse. "A professora Márcia vem aqui toda terça e quinta.
ensina todo mundo. E os livros? Os materiais? A gente improvisa. Usa o que tem. O importante é aprender, não ter o material mais caro. Eduardo estava ficando sem argumentos. Todas as justificativas que ele usava estavam sendo derrubadas por crianças que moravam na rua. Olha, Luísa disse, se levantando. O Gustavo tá voltando. Eduardo olhou e viu Gustavo se aproximando devagar, carregando uma sacola plástica. Quando o menino viu o pai, parou. Ele não vai se aproximar enquanto você estiver aqui, João disse. Então o que eu faço? Volta amanhã, Luísa sugeriu. E vem diferente. Como assim diferente? Sem terno, sem pressa, sem querer levar ele embora. Vem para conversar, não para dar ordem. Eduardo olhou para o filho à distância. Gustavo estava crescido, mais magro, mas parecia em paz. Amanhã eu volto, Eduardo disse. Mas vocês me prometem uma coisa? O quê? Cuidam bem dele até lá. Luísa sorriu. A gente cuida dele há 3 meses. Não vai ser agora que vamos parar. Eduardo acenou para Gustavo, mas o menino se escondeu atrás de um poste. O coração de Eduardo se partiu mais uma vez. Seu próprio filho tinha medo dele. Quando Eduardo estava saindo, ouviu Gustavo gritar. Luísa, ele vai voltar? Vai, ela gritou de volta. E ele disse que quer conversar, não brigar. Promete? Prometo. Eduardo parou e se virou. Gustavo, ele gritou. Eu te amo, meu filho. Por alguns segundos, Gustavo apareceu de trás do poste. Seus olhos encontraram os do pai. Não disse nada, mas também não se escondeu. Era um começo. Eduardo passou a noite inteira sem dormir. Ficou andando pela casa, olhando cada canto, cada objeto caro que tinha comprado, achando que estava dando o melhor para o filho. A sala de estar com móveis italianos que ninguém nunca usava. A cozinha gourmet, onde só a empregada entrava. O quarto de Gustavo, intocado há 3 meses, cheio de brinquedos caros ainda nas caixas. Pela primeira vez, Eduardo viu a casa como ela realmente era. Um museu frio onde 2 pessoas moravam sem se conhecer. No dia seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito. Ligou para o escritório e cancelou todas as reuniões. Senhor Eduardo, a secretária disse preocupada, mas a reunião com os japoneses é hoje. Eles vieram especialmente do Japão para fechar o contrato. Reagenda, Eduardo disse simplesmente. Hoje eu tenho um compromisso mais importante. Mais importante que 20 milhões de dólares? Eduardo olhou para a foto de Gustavo na mesinha de cabeceira. Muito mais importante. Ele tirou o terno, vestiu uma calça jeans velha que achou no fundo do armário e uma camisa simples. Pela primeira vez em anos, saiu de casa sem gravata. Quando chegou embaixo do viaduto, as crianças estavam tomando café da manhã. Pão com manteiga e café com leite numa garrafa térmica. Simples, mas todo mundo estava junto, conversando, rindo. Moço! Luísa gritou quando viu Eduardo. Você voltou e sem terno. Prometi que ia voltar diferente, Eduardo disse. O Gustavo tá ali, ela apontou. Mas ainda tá com medo. Eduardo olhou e viu o filho sentado numa caixa de madeira, mexendo numa mochila velha. O coração dele acelerou. 3 meses longe daquele menino que era a coisa mais importante da vida dele. Posso chegar perto? Eduardo perguntou para Luísa. Pode tentar, mas vai devagar. Eduardo se aproximou, como quem se aproxima de um animal assustado, passo a passo, respirando fundo, tentando controlar a emoção. Oi, Gustavo, ele disse quando chegou perto. Gustavo levantou os olhos. Era a primeira vez em 3 meses que pai e filho se olhavam de verdade. Eduardo viu que o menino estava mais magro, mais moreno de ficar no sol, mas os olhos estavam diferentes, menos tristes. Oi, Gustavo respondeu baixinho. Posso sentar aqui do seu lado? Gustavo hesitou. Depois fez que sim com a cabeça. Eduardo se sentou na caixa de madeira ao lado do filho. Ficaram em silêncio por alguns segundos, só ouvindo o barulho dos carros passando em cima. Você tá bem? Eduardo perguntou. Tô. Tá com fome? Precisa de alguma coisa? Gustavo balançou a cabeça. Não preciso de nada. Gustavo, eu quero te pedir desculpa. O menino olhou para o pai surpreso. Eduardo nunca tinha pedido desculpa na vida. Desculpa do quê? De tudo. De não ter sido o pai que você merecia. De ter trabalhado tanto que esqueci de você.
de ter prometido coisas que nunca cumpri. Gustavo ficou quieto, mexendo numa pedrinha no chão com o pé. Lembra do seu aniversário de 9 anos? Eduardo continuou. Lembro. Eu prometi que ia chegar cedo pra gente fazer festa. Prometi que ia ser só eu e você. Sem trabalho, sem telefone. E você chegou quase meia-noite, Gustavo disse, a voz tremendo um pouco. Chegou. E a vovó tinha feito bolo, tinha enfeitado tudo, e você ficou esperando o dia inteiro. Eu esperei você até 10 horas, Gustavo murmurou. Depois a vovó disse que era melhor eu ir dormir. Eduardo sentiu a garganta apertar. E quando eu cheguei, você já estava dormindo. Eu entrei no seu quarto, te dei um beijo e achei que estava tudo bem. Não estava nada bem, Gustavo disse, agora olhando direto para o pai. Eu fingi que estava dormindo, mas eu ouvi quando você chegou. Por que fingiu? Porque se eu acordasse, você ia dar alguma desculpa, ia prometer que no próximo ano seria diferente, e eu não queria mais ouvir promessa. A frase atingiu Eduardo como um tiro no peito. Gustavo. E sabe o que foi pior? O menino continuou, agora com lágrimas nos olhos. No dia seguinte você nem lembrou que tinha sido meu aniversário. Não falou nada. Foi trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido. Eduardo fechou os olhos. Era verdade. No dia seguinte ao aniversário de Gustavo, ele tinha acordado pensando numa reunião importante e nem se lembrou da festa perdida. Depois desse dia, Gustavo disse, eu parei de esperar você. Como assim? Parei de esperar você chegar em casa. Parei de esperar os passeios que você prometia. Parei de esperar que você perguntasse como foi meu dia na escola. Cada palavra era como uma facada no coração de Eduardo. Gustavo, eu não sabia. Não sabia porque você nunca perguntou. O menino o interrompeu. Você nunca quis saber se eu estava triste, se eu estava feliz, se eu precisava de alguma coisa. Eu sempre perguntava se você precisava de alguma coisa. Dinheiro, Gustavo disse. Você sempre perguntava se eu precisava de dinheiro. Nunca perguntou se eu precisava de você. Eduardo começou a chorar. Ali, na frente do filho, no meio da rua, ele chorou como não chorava desde criança. Me perdoa, meu filho. Me perdoa por ter sido um pai tão ruim. Gustavo olhou para o pai chorando e sua expressão mudou um pouco. Ainda havia mágoa, mas também tinha pena. Pai, ele disse baixinho, posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Por que trabalho era mais importante que eu? Eduardo limpou os olhos e olhou para o filho. Não era mais importante que você. Eu trabalhava tanto para dar o melhor para você. Mas eu nunca pedi o melhor. Eu só queria você. Eu achava que se eu ganhasse muito dinheiro, você ia ter uma vida melhor que a minha. E você teve uma vida ruim? Eduardo pensou na pergunta. Não. Meus pais eram pobres, mas eles estavam sempre comigo. Meu pai chegava cansado do trabalho, mas sempre perguntava como tinha sido meu dia. Minha mãe fazia comida simples, mas a gente comia junto, conversando. Então você teve uma infância boa. Tive. Então por que você achou que eu precisava de uma vida diferente? Eduardo ficou sem resposta. Gustavo, com 10 anos, tinha feito a pergunta que ele nunca tinha feito para si mesmo. Sabe o que eu mais queria? Gustavo continuou. O quê? Que você chegasse em casa e contasse como foi seu dia. Que você perguntasse como foi o meu. Que a gente jantasse junto. Que você me ajudasse com o dever de casa. Mas eu sempre falava para você fazer o dever. Falar para fazer é diferente de ajudar a fazer, Gustavo explicou. Quando você fala para fazer, você está dando ordem. Quando você ajuda a fazer, vocês ficam juntos. Eduardo estava aprendendo mais sobre paternidade com seu filho de 10 anos do que tinha aprendido na vida inteira. Gustavo, eu posso te contar uma coisa? Pode. Depois que você saiu de casa, eu continuei trabalhando do mesmo jeito. Toda noite eu chegava em casa e ia direto para o meu quarto, como sempre fiz. E aí um dia eu percebi que a casa estava completamente silenciosa. Não tinha barulho de videogame, não tinha você cantando no banho, não tinha nada. E eu entendi que a casa sempre foi silenciosa. A diferença é que antes você estava lá e eu não prestava atenção. Gustavo ficou calado, escutando. Foi quando eu entendi que eu perdi você muito antes de você sair de casa. Eduardo continuou. Eu perdi você todo dia que escolhi trabalhar em vez de estar com você. E por que você escolhia o trabalho? Eduardo respirou fundo. Porque eu achava que ser bom pai era dar dinheiro.
Achava que se você tivesse tudo, você ia ser feliz. Mas eu tinha tudo e não era feliz. Por quê? Porque eu não tinha você. A frase ficou no ar, pesada, dolorosa, mas verdadeira. Gustavo, Eduardo disse, se você voltar para casa, eu prometo que vai ser diferente. Você já prometeu isso antes. Mas dessa vez eu entendi o que eu estava fazendo de errado. O que você entendeu? Que filho não quer pai rico, filho quer pai presente. Gustavo olhou nos olhos do pai. Você promete mesmo? Prometo. Promete que vai jantar comigo todo dia? Prometo. Promete que vai me ajudar com o dever? Prometo. Promete que no domingo a gente vai sair só eu e você? Eduardo hesitou. Gustavo, e se aparecer um trabalho urgente? Então você escolhe, o menino disse simplesmente. Ou o trabalho ou eu. Não dá para escolher os dois. Por que não dá? Porque quando você escolhe os dois, na verdade você está escolhendo o trabalho. Você só vai estar comigo quando não tiver nada mais importante para fazer. Eduardo olhou para o filho com admiração. Como aquele menino conseguia ser tão sábio? Você tem razão, ele disse. Se eu prometer que vou estar com você, tem que ser só com você. Sem celular, sem trabalho, sem nada. É isso que eu quero, Gustavo disse. Então você volta para casa? Gustavo olhou ao redor, para as outras crianças que estavam brincando. Para Luísa, que observava a conversa de longe, para o João, que fazia um desenho no chão. Pai, ele disse, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Você pode ficar aqui hoje, com a gente? Ficar aqui como? Dormir aqui. Ver como é nossa vida. Conhecer meus amigos de verdade. Eduardo olhou ao redor. A ideia de passar a noite na rua, dormindo no chão, sem banheiro, sem conforto, o assustava. Eu não sei se consigo. Por quê? É muito diferente da nossa vida. Mas é a minha vida agora, Gustavo disse. Se você quer que eu volte, você precisa entender por que eu vim para cá. Eduardo olhou para o filho e viu determinação nos olhos dele. Gustavo estava testando se o pai realmente estava disposto a mudar. Tá bom, Eduardo disse. Eu fico. Mesmo? Mesmo. Gustavo sorriu pela primeira vez desde que Eduardo chegou. Então vem, vou te apresentar todo mundo direito. E naquele momento, Eduardo entendeu que reconquistar o filho ia ser muito mais difícil do que imaginou. Mas pela primeira vez em 3 meses, ele tinha esperança de que era possível. Eduardo nunca imaginou que ia passar um dia aprendendo a viver na rua com crianças que mal conhecia. Gustavo o levou pela mão, como se fosse ele a criança e o pai o adulto que precisava ser apresentado ao mundo. Pessoal! Gustavo gritou para as outras crianças. Esse é meu pai. Ele vai ficar com a gente hoje. As crianças pararam o que estavam fazendo e olharam para Eduardo com curiosidade. Era a primeira vez que um adulto de fora ia passar o dia completo ali com eles. Oi, pessoal, Eduardo disse meio sem jeito. Eu sou o Eduardo. A gente sabe quem você é, disse uma voz atrás dele. Eduardo se virou e viu um menino pequenininho, devia ter uns 5 anos, olhando para ele com seriedade. Você é o Miguel? Eduardo perguntou. Sou. E você é o pai que nunca tinha tempo. Direto ao ponto. Eduardo já estava acostumado com a honestidade brutal daquelas crianças. Era, ele corrigiu. Agora eu tenho tempo. Miguel o estudou por alguns segundos. Vamos ver, ele disse dando de ombros. Gustavo puxou Eduardo para sentar num círculo que as crianças tinham formado no chão. Pai, Gustavo disse, aqui a gente faz tudo junto. Café da manhã junto, almoço junto, brincadeira junto. Ninguém fica sozinho. E como vocês conseguem comida? Eduardo perguntou. A gente trabalha, João respondeu. Cada um faz uma coisa. Que tipo de trabalho? Eu e o Gustavo vendemos bala no sinal, João explicou. A Luísa cuida das crianças menores enquanto a gente trabalha. O Miguel ajuda a organizar as coisas aqui. A pequena é nossa guardiã. Guardiã? Ela fica de olho se tem algum adulto perigoso se aproximando, Gustavo explicou. Pequena é esperta, vê tudo. Eduardo olhou para a pequena que estava séria, observando cada movimento dele. E funciona. Vocês conseguem se sustentar? A gente não quer muito, Luísa disse. Comida, um lugar para dormir, roupa limpa. O resto a gente improvisa. Mas e quando vocês ficam doentes? E quando chove muito? A gente se ajuda, Miguel disse. Quando alguém fica doentinho,
Todo mundo cuida. Quando chove, a gente se aperta mais embaixo da lona. Eduardo estava começando a entender que aquelas crianças tinham criado um sistema de família que funcionava melhor que muitas famílias de verdade. Pai, Gustavo disse, quer ver uma coisa legal? Claro. Gustavo foi até a mochila dele e tirou um caderno surrado. Esse é nosso diário. Diário? Todo dia, antes de dormir, cada um escreve uma coisa boa que aconteceu. Aí, quando alguém está triste, a gente lê as coisas boas. Eduardo pegou o caderno. A caligrafia das crianças era irregular, mas as palavras eram poderosas. Hoje o João dividiu o último pão dele comigo quando eu estava com fome. Luísa, a pequena, me ensinou uma música nova que ela aprendeu. Miguel, o Gustavo me ajudou a fazer meu dever de casa. João, hoje eu sorri o dia todo porque meus amigos são minha família. Gustavo Eduardo sentiu os olhos marejarem. Gustavo estava escrevendo sobre felicidade numa vida que qualquer adulto consideraria difícil. Gustavo, ele disse, você é feliz aqui? O menino pensou antes de responder. Sou. Pela primeira vez em muito tempo eu sou feliz. Por quê? Porque aqui eu sou importante. Todo mundo pergunta como eu tô, todo mundo se preocupa comigo, todo mundo quer que eu fique. A frase foi como um soco no estômago de Eduardo. Gustavo se sentia mais querido na rua do que em casa. Moço Eduardo, Pequena se aproximou. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca perguntava pro Gustavo como ele estava? Como assim? O Gustavo falou que você chegava em casa e ia direto pro seu quarto. Nunca perguntava se ele estava bem, se tinha acontecido alguma coisa na escola, se ele precisava conversar. Eduardo engoliu seco. Eu achava que se ele precisasse falar alguma coisa, ele ia falar. Mas criança não funciona assim, João disse. Criança precisa que adulto pergunte. Precisa sentir que adulto se importa. Como vocês sabem tanto sobre isso? Porque a gente já passou por isso, Luísa respondeu. Todo mundo aqui tem um adulto que não se importava. Eduardo olhou ao redor para o grupinho de crianças. Todos vocês saíram de casa pelos mesmos motivos? Não pelos mesmos, mas parecidos, Miguel disse. Eu saí porque meu pai gritava muito. A pequena saiu porque a mãe dela só ligava para o namorado novo. A Luísa porque o pai batia nela. E vocês não sentem falta das famílias de vocês? As crianças se olharam e sorriram. Moço, Pequena disse, a gente não saiu da nossa família. A gente saiu de casa. Nossa família tá aqui. Como assim? Família não é quem nasceu junto, João explicou. Família é quem se cuida junto. Eduardo estava recebendo lições de vida de crianças que moravam na rua. Pai, Gustavo disse, agora você entende por que eu não queria voltar para casa? Entendo. Você se sentia sozinho lá e aqui você tem família. Exato. Mas Gustavo, Eduardo tentou. Em casa você tem seu quarto, suas coisas, conforto. Pai, o menino o interrompeu. Você prefere dormir sozinho numa cama king size ou dormir apertado no sofá com pessoas que você ama? Eduardo pensou na pergunta. Com pessoas que eu amo. Então você entendeu. Nesse momento, uma mulher se aproximou do grupo. Tinha uns 40 anos, carregava uma sacola grande e sorriu quando viu as crianças. Professora Márcia. Todas as crianças gritaram ao mesmo tempo. A mulher abriu um sorriso enorme. Oi, pessoal! Como vocês estão? Professora, Gustavo disse animado. Esse é meu pai. Ele veio conhecer nossa casa. Márcia olhou para Eduardo com interesse. Ah, você é o Eduardo. O Gustavo fala muito de você. Fala? Eduardo ficou surpreso. Fala. Nas aulas de redação, ele sempre escreve sobre você. Escreve o quê? Márcia hesitou, olhando para Gustavo como se pedisse permissão. Pode contar, Gustavo disse. Ele escreve sobre como gostaria que fosse a relação de vocês, sobre as coisas que vocês fariam juntos se você tivesse tempo. Eduardo sentiu o peito apertar. Que tipo de coisas? Jogar bola no parque, fazer pipoca e assistir filme, conversar sobre como foi o dia de cada um. Coisas simples, coisas que não custavam dinheiro, coisas que Eduardo nunca pensou em fazer. Professora Márcia, Eduardo disse, posso perguntar como funciona a escola aqui? Claro, eu venho 2 vezes por semana. A gente usa aquela parede ali como lousa. Ela apontou para uma parede lisa embaixo do viaduto.
Os livros eu trago emprestados da biblioteca municipal. E os meninos aprendem? Aprendem e muito. Sabe por quê? Porque eles querem aprender. Não são obrigados, são motivados. Eduardo olhou para as crianças que estavam ouvindo a conversa com atenção. Motivados por quê? Porque eles sabem que educação é a única forma de mudar de vida. E porque aqui estudar é um momento especial, não uma obrigação chata. Gustavo puxou Eduardo pelo braço. Pai, quer ver meu caderno da escola? Quero. Gustavo foi buscar um caderno meio amassado, mas caprichosamente organizado. Eduardo folheou e viu lições de português, matemática, ciências. Tudo feito à mão, com letra caprichada. Gustavo, isso aqui tá muito bom. Obrigado. A professora Márcia ensina muito bem. E você gosta de estudar aqui? Gosto muito. Porque é diferente. Como assim diferente? Na escola de lá, se eu não entendesse alguma coisa, a professora ficava impaciente. Aqui, se alguém não entende, todo mundo ajuda até entender. Eduardo olhou para Márcia. Como a senhora consegue ensinar 5 crianças de idades diferentes ao mesmo tempo? Eles se ensinam uns aos outros. Ela sorriu. O João ajuda o Miguel com matemática. O Gustavo ajuda a pequena com português. A Luísa ensina música para todos. É uma escola cooperativa. E funciona? Funciona melhor que muitas escolas tradicionais. Porque aqui eles aprendem não só matérias, mas também solidariedade, cooperação, responsabilidade. Eduardo estava vendo que aquelas crianças tinham criado um modelo de vida que funcionava melhor que o dele. Pai, Gustavo disse, agora é hora do almoço. Você vai almoçar com a gente? Eduardo olhou ao redor. Vocês têm comida para todo mundo? A gente sempre dá um jeito, João disse. Deixa eu ajudar. Eduardo tirou a carteira. Posso comprar comida para todo mundo? As crianças se olharam desconfortáveis. Moço Eduardo, Pequena disse, aqui a gente não quer que ninguém resolva nossos problemas com dinheiro. Por que não? Porque aí a gente vira dependente, Luísa explicou. A gente quer ganhar nossa comida trabalhando, não ganhando. Mas eu sou o pai do Gustavo. E nós somos a família dele também, Miguel disse firme. Se você quer fazer parte da nossa família, você tem que participar do nosso jeito. Eduardo estava sendo testado. Aquelas crianças estavam vendo se ele realmente estava disposto a entrar no mundo delas ou se ia tentar resolver tudo com dinheiro. Tá bom, ele disse guardando a carteira. Como eu posso ajudar de verdade? Gustavo sorriu orgulhoso do pai. Você pode vir vender bala comigo no sinal. Aí você entende como a gente vive. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ele, empresário milionário, vendendo bala no sinal? O que os conhecidos dele iam pensar se vissem? Então ele olhou para os olhos do filho e viu esperança ali. Esperança de que talvez finalmente eles pudessem ser uma família de verdade. Vamos, Eduardo disse se levantando. Me ensina como se vende bala. E naquele momento, Eduardo entendeu que reconquistar Gustavo ia exigir muito mais que promessas. Ia exigir que ele saísse da zona de conforto e entrasse no mundo do filho. Eduardo nunca imaginou que ia aprender tanto sobre a vida numa tarde vendendo balas no semáforo da Avenida Paulista. Gustavo tinha sido muito paciente, ensinando o pai como abordar os motoristas, que tom de voz usar, como não ser inconveniente. Pai, Gustavo disse enquanto esperavam o sinal fechar. Você tá nervoso? Um pouco? Eduardo admitiu. Nunca fiz isso na vida. É normal ficar nervoso na primeira vez. Mas você vai ver, é mais fácil do que parece. O sinal fechou e Gustavo saiu correndo entre os carros. Eduardo o seguiu, desajeitado, segurando um saquinho de balas como se fosse algo alienígena. Bala, chiclete! Gustavo gritava com naturalidade. Bala, chiclete! Eduardo tentou imitar o filho, mas a voz saía fraca, insegura. Bala, chiclete! Um motorista abriu a janela e acenou para o Gustavo. Oi, campeão, como você tá? Oi, seu Carlos, tô bem. E o senhor? Bem também. Dá 2 balas aí. Gustavo entregou as balas e recebeu R$5. Obrigado, seu Carlos. De nada, campeão. Se cuida aí, viu? Eduardo observou a interação com espanto. Gustavo tinha clientes fiéis, pessoas que gostavam dele, que se importavam com ele. Gustavo, Eduardo perguntou quando o sinal abriu. Você conhece esse homem? Conheço. Ele passa aqui todo dia no mesmo horário. Sempre compra bala e sempre pergunta como eu tô.
E você gosta dele? Gosto. Ele é legal. Tem mais gente legal por aqui. Eduardo ficou quieto, processando. Seu filho tinha mais conexões humanas no semáforo do que tinha em casa. No sinal seguinte, Eduardo tentou ser mais ativo. Se aproximou de um carro e bateu na janela. "Bala?" Ele perguntou quando o motorista abriu o vidro. O homem olhou para Eduardo com desconfiança. "Você é novo aqui, né?" "Sou." "Cadê o Gustavo?" "Ali." Eduardo apontou para o filho que estava do outro lado da rua. "Ah, então você é o pai dele." O homem sorriu. "O Gustavo falou que você ia aparecer um dia." Eduardo ficou surpreso. "Falou?" "Falou. Disse que o pai dele era muito ocupado, mas que um dia vocês iam trabalhar juntos." O coração de Eduardo acelerou. Gustavo fantasiava sobre trabalhar com o pai. Não como empresário, mas vendendo bala na rua. "Toma." O homem deu R$ 10 para Eduardo. "Nem precisa da bala. É só para o Gustavo saber que você está tentando." Eduardo pegou o dinheiro com as mãos tremendo. "Obrigado. Cuida bem desse menino, viu? Ele é especial." Quando o sinal abriu, Eduardo correu até Gustavo. "Pai!" O menino gritou animado. "Você vendeu?" "Vendi, mas o homem disse que conhece você." "Conheço. Dr. Henrique. Ele sempre para conversar. Pergunta da escola, se eu tô comendo bem, essas coisas." "Esse homem se importa mais com você que eu," Eduardo murmurou. "Não fala assim, pai." "Mas é verdade. Em 3 meses vendendo bala, você fez mais amigos que em 10 anos morando comigo." Gustavo olhou para o pai com tristeza. "Pai, você quer saber por que isso acontece?" "Por quê?" "Porque aqui as pessoas prestam atenção umas nas outras. Lá em casa, a gente morava junto, mas não prestava atenção." Eduardo parou no meio da calçada. "Como assim? Você chegava em casa, eu falava 'Oi, pai', você falava 'Oi' e cada um ia para o seu canto. Aqui, quando eu falo 'Oi' para alguém, a pessoa para, olha nos meus olhos, pergunta como eu tô. Gustavo, eu sempre perguntava como você estava. Perguntava, mas não esperava a resposta. Perguntava enquanto olhava o celular, ou enquanto pensava em outra coisa." Eduardo engoliu seco. Era verdade. Ele fazia perguntas automáticas, sem realmente querer saber a resposta. E aqui é diferente como? Aqui, quando alguém pergunta como eu tô, tudo para me escutar. Se eu falar que tô triste, a pessoa quer saber por quê. Se eu falar que tô feliz, a pessoa fica feliz junto. Eduardo olhou ao redor, para as pessoas passando correndo, cada uma no seu mundo. Mas ali no semáforo, ele viu algo diferente. Viu seu filho cumprimentando pessoas, sendo cumprimentado, fazendo parte de uma comunidade. "Gustavo", Eduardo disse, "eu quero aprender a prestar atenção em você, de verdade." "Como assim?" "Quero que você me ensine a ser pai, do jeito que você precisa que eu seja." Gustavo parou de andar e olhou para o pai. "Você tá falando sério?" "Muito sério." "Então me responde uma coisa. O que eu mais gosto de fazer?" Eduardo pensou. Que vergonha. 10 anos de vida do filho e ele não sabia a resposta. "Eu não sei", ele admitiu. "Desenhar", Gustavo disse. "Eu amo desenhar. Desenho todo dia, várias vezes por dia. Eu nunca vi você desenhando. Porque você nunca prestou atenção. Meu quarto tá cheio de desenhos grudados na parede. Mas você nunca entrou no meu quarto só para conversar. Só entrava para dar bronca." Eduardo sentiu uma dor no peito. "Que tipo de desenho você faz?" "Famílias." "Famílias? Desenho famílias fazendo coisas juntas? Pai e filho jogando bola, mãe e filha cozinhando, família inteira vendo filme. Você desenha a gente?" Gustavo baixou a cabeça. "Já tentei, mas nunca consegui imaginar a gente fazendo alguma coisa juntos." A confissão partiu o coração de Eduardo. "Gustavo, por isso que quando eu vim pra cá, pela primeira vez eu consegui desenhar família de verdade. Desenhei eu, o João, a Luísa, todos juntos." Eduardo se ajoelhou na calçada, ficando na altura do filho. "Gustavo, se você voltar para casa, eu prometo que você vai conseguir desenhar a gente juntos." "Como você pode prometer isso?" "Porque eu vou fazer tudo diferente. Vou chegar em casa e perguntar como foi seu dia e vou esperar você responder. Vou entrar no seu quarto só para conversar. Vou ver seus desenhos e vou perguntar sobre eles. E o trabalho? O trabalho vai ter que esperar. Você é mais importante. Pai, você já prometeu isso antes."
Mas dessa vez eu entendi uma coisa que nunca entendi. O quê? Que trabalho dá dinheiro, mas filho dá sentido para a vida. E eu prefiro ter uma vida com sentido que ter muito dinheiro. Gustavo olhou nos olhos do pai, procurando sinais de que ele estava falando sério. Pai, posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Pode. Toda noite antes de dormir eu falava boa noite pro seu quarto. Mesmo sabendo que você não ia responder, mesmo sabendo que você nem ia ouvir. Eduardo começou a chorar ali mesmo no meio da rua. Por que você fazia isso? Porque eu queria sentir que a gente era família, mesmo que fosse só imaginação. Gustavo, a gente é família. Não, pai. A gente era duas pessoas que moravam na mesma casa. Família é diferente. Como assim diferente? Família é quando um se importa com o outro de verdade. Quando um cuida do outro. Quando um fica feliz quando o outro fica feliz. Eduardo olhou para o filho e viu uma sabedoria que ele não tinha nem aos 40 anos. Gustavo, você pode me dar uma chance? Uma última chance de ser o pai que você merece? Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que se você não conseguir mudar, você não vai ficar bravo comigo por ter escolhido ficar aqui? Eduardo olhou ao redor, para a comunidade que Gustavo tinha encontrado debaixo do viaduto. Para Luísa, João, Miguel, Pequena, a professora Márcia, todas as pessoas que tinham dado para o seu filho o que ele nunca conseguiu dar. Atenção, carinho, presença. Prometo, ele disse, mas eu vou conseguir mudar, porque eu finalmente entendi o que eu perdi todos esses anos. O que você perdeu? Você. Eu perdi você, e agora eu quero de volta. Gustavo abraçou o pai pela primeira vez em anos. Um abraço longo, apertado, cheio de amor e esperança. Tá bom, pai. Eu vou voltar para casa. Mas com uma condição. Qual? A Luísa vem com a gente. Eduardo olhou para Luísa, que estava esperando longe, respeitando o momento entre pai e filho. Por quê? Porque ela é minha irmã agora. E família não abandona família. Eduardo sorriu através das lágrimas. Então vamos conversar com ela. E quanto ao João, ao Miguel e à Pequena, eu prometo que ninguém mais dorme ao relento. Vou alugar uma casa provisória para eles hoje mesmo e garantir comida e estudo até eu construir algo definitivo. Ninguém da sua família vai ficar para trás. E naquele momento, Eduardo entendeu que não estava apenas reconquistando um filho. Estava ganhando uma família de verdade. 3 semanas depois, Eduardo estava sentado na mesa da cozinha da sua mansão, mas a casa parecia completamente diferente. Pela primeira vez em anos, tinha barulho. Gustavo cantava no banho, Luísa ria assistindo desenho na sala e Eduardo sorria ouvindo cada som. Pai! Gustavo desceu correndo as escadas ainda de pijama. Bom dia! Bom dia, campeão! Eduardo respondeu, levantando para abraçar o filho. Como você dormiu? Muito bem. E você? Eduardo ainda se emocionava toda vez que Gustavo perguntava como ele estava. Dormi ótimo. Sonhei que a gente ia jogar bola hoje. Sério? Você quer jogar bola? Quero. Depois do café da manhã, que tal? Gustavo pulou de alegria. Luísa! Luísa! O papai vai jogar bola comigo! Luísa apareceu correndo da sala, ainda estranhando o luxo da casa, mas já se sentindo parte da família. Que legal, Gustavo! Posso jogar também? Claro! Eduardo respondeu antes mesmo do filho. A gente vai jogar todos juntos. Luísa sorriu e abraçou Eduardo. Obrigada por me deixar ficar, pai Eduardo. Eduardo sentiu o coração aquecer. Luísa tinha começado a chamá-lo de pai Eduardo na primeira semana, e aquilo mexia com ele toda vez. Você é da família agora, Luísa. Família cuida de família, lembra? Sentados para tomar café, Eduardo olhou para as duas crianças comendo e conversando animadamente. Era isso que ele tinha perdido todos esses anos. Momentos simples, mas que enchiam a vida de sentido. Pai, Gustavo disse, posso te contar uma coisa? Pode contar qualquer coisa. Ontem eu consegui desenhar nossa família. Eduardo parou de comer. Conseguiu? Consegui. Quer ver? Claro que quero. Gustavo correu buscar o desenho e voltou com uma folha de papel. Eduardo pegou e sentiu os olhos marejarem. No desenho tinha ele, Gustavo e Luísa jogando bola no quintal. Todo mundo estava sorrindo. Gustavo, isso tá lindo. Obrigado. É a primeira vez que eu consigo imaginar a gente fazendo alguma coisa juntos.
E agora você consegue imaginar várias coisas que a gente pode fazer, né? Consigo. Posso desenhar a gente assistindo filme, cozinhando, brincando. Luísa olhou o desenho por cima do ombro de Eduardo. Nossa, Gustavo, você desenha muito bem. Obrigado, Luísa. Posso ensinar você também. Pode. Eu quero aprender. Eduardo observou as duas crianças planejando atividades juntas e pensou em como a vida tinha mudado. 3 semanas atrás, ele acordava pensando em reuniões e dinheiro. Agora acordava pensando em como fazer os filhos felizes. O telefone tocou. Eduardo olhou e viu que era do escritório. Pai, Gustavo disse preocupado. Você vai atender? Eduardo olhou para o telefone, depois para os filhos. Não, agora é hora do café da manhã. Trabalho pode esperar. Gustavo sorriu aliviado. Você mudou mesmo, né, pai? Mudei. E sabe por quê? Porque vocês me ensinaram o que é mais importante na vida. Luísa puxou a manga da camisa de Eduardo. Pai Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você não sente falta do trabalho? Eduardo pensou na pergunta. Sabe, Luísa, eu achei que ia sentir. Mas não sinto. Sabe por quê? Por quê? Porque trabalho me dava dinheiro, mas não me dava alegria. Vocês me dão alegria todo dia. Mas e o dinheiro? Você precisa trabalhar para ter dinheiro. Preciso sim, mas não preciso trabalhar 14 horas por dia. Posso trabalhar 4 horas e ficar 10 horas com vocês. Gustavo parou de comer. Sério? Você vai trabalhar só 4 horas? Vou. De manhã, enquanto vocês estão na escola. De tarde, sou só pai de vocês. E vai dar certo? Eduardo sorriu. Gustavo, eu descobri uma coisa muito legal. O quê? Quando a gente trabalha menos horas, mas trabalha focado, a gente produz muito mais. Nessas 3 semanas, eu fiz em 4 horas o que antes eu levava o dia todo para fazer. Por quê? Porque antes eu trabalhava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora eu trabalho pensando só no trabalho, porque sei que depois vou para casa estar com vocês. Luísa bateu palma. Que inteligente! Não fui eu que descobri isso, foi vocês que me ensinaram. O telefone tocou de novo. Eduardo olhou e viu que era a secretária pela 5ª vez. Pai, Gustavo disse. Acho que é importante. Pode atender. Eduardo hesitou. Você tem certeza? Tenho. A gente termina o café enquanto você atende. Eduardo atendeu o telefone. Oi, Sandra. Senhor Eduardo, a secretária disse aliviada. Graças a Deus. Os japoneses estão desesperados. Eles querem fechar o contrato hoje, mas só com o senhor presente. Sandra, eu expliquei que agora eu só trabalho de manhã. Mas, senhor Eduardo, são 20 milhões de dólares. Eduardo olhou para as crianças tomando café, rindo, planejando a brincadeira no quintal. Sandra, reagenda para amanhã de manhã. Se eles não puderem, a gente perde o negócio. Senhor Eduardo, o senhor tá louco? Não, Sandra. Eu tô lúcido pela primeira vez na vida. Eduardo desligou e viu Gustavo e Luísa olhando para ele. Pai, Gustavo disse, você perdeu 20 milhões de dólares por nossa causa? Não perdi nada. Ganhei uma tarde com vocês que vale muito mais que 20 milhões. Luísa arregalou os olhos. Mais que 20 milhões? Muito mais. Dinheiro a gente ganha de novo. Tempo com a família quando passa nunca mais volta. Gustavo se levantou e abraçou o pai. Obrigado por escolher a gente. Obrigado por me ensinarem a escolher certo. Depois do café, os 3 foram para o quintal. Eduardo pegou uma bola e, pela primeira vez na vida, brincou de verdade com o filho. Correu atrás da bola, fez gol, comemorou, rolou na grama. Pai! Gustavo gritou rindo. Você tá todo sujo. E daí? Roupa suja a gente lava. Momento feliz a gente guarda para sempre. Luísa caiu na risada. Pai Eduardo, você é engraçado. Eduardo parou no meio do quintal. Olhou para as 2 crianças sujas de grama, rindo, felizes, e pensou. Como eu pude achar que trabalho era mais importante que isso? Pai, Gustavo disse, você tá chorando? Tô, mas é de alegria. Por quê? Porque eu tô vivendo o sonho que eu nem sabia que tinha. Que sonho? O sonho de ser pai de verdade. Brincaram até a hora do almoço. Na mesa, Luísa contou como estava se adaptando à escola nova. Pai Eduardo, a escola é muito diferente da rua? Como assim, filha? Lá na rua, a gente estudava porque queria aprender. Aqui na escola,
Parece que as crianças estudam porque são obrigadas. E você prefere como? Prefiro como era na rua, mas tá bom aqui também. E o Gustavo me ajuda com tudo. Gustavo sorriu orgulhoso. A Luísa é muito inteligente, pai. Ela aprende tudo super rápido. Que bom. E vocês se dão bem na escola? Damos, mas tem uma coisa diferente, Gustavo disse. O quê? As outras crianças acham estranho a gente ser irmãos. Por quê? Porque a Luísa não parece comigo. Eduardo parou de comer. E o que vocês falam? A gente fala que família não é quem nasce junto, é quem se escolhe, Luísa respondeu. Igual vocês me ensinaram. E as crianças entendem? Algumas entendem, outras ficam confusas. Mas não importa. A gente sabe que somos família. Eduardo sorriu. Vocês são irmãos, sim. E eu tenho muito orgulho dos meus 2 filhos. De tarde, Eduardo fez algo que nunca tinha feito. Ajudou os filhos com o dever de casa. Sentou na mesa da sala, um filho de cada lado, e descobriu como era bom aprender junto com eles. Pai, Gustavo disse, você é bom em matemática. Sou, mas sabe o que eu sou melhor ainda? Em quê? Em ser pai de vocês. Como você sabe? Porque vocês estão felizes. E filho feliz é sinal de que pai está fazendo certo. Luísa levantou da cadeira e abraçou Eduardo. Pai Eduardo, posso te contar um segredo? Pode. Eu nunca tive pai de verdade, mas agora eu tenho. E você é o melhor pai do mundo. Eduardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Luísa, você me deu o presente mais valioso da minha vida. Que presente! A chance de ser pai de uma filha maravilhosa como você. E você me deu o presente mais valioso da minha vida também. Qual? Uma família de verdade. Gustavo olhou para o pai e para a irmã, sorriu e voltou para o desenho que estava fazendo. Quando terminou, mostrou para eles. Era a família completa. Eduardo, Gustavo e Luísa. Todos de mãos dadas, todos sorrindo. Agora sim, Gustavo disse. Nossa família está completa. Eduardo olhou o desenho e soube que tinha feito as escolhas certas. Tinha trocado dinheiro por tempo, trabalho por família, sucesso por felicidade. E pela primeira vez na vida, se sentiu realmente rico. 2 anos depois, Eduardo estava parado na frente de um prédio que não existia antes. A placa dourada brilhava no sol da manhã. Instituto Esperança, uma segunda chance para toda criança. Ao lado dele, Gustavo segurava um buquê de flores e Luísa carregava uma faixa colorida. Pai, Gustavo disse, você tá nervoso? Um pouco, Eduardo admitiu. Hoje a gente vai reencontrar todo mundo. Eles vão ficar tão felizes, Luísa disse animada. João, Miguel, Pequena, todos vão ver o que a gente conseguiu fazer. Eduardo olhou para o prédio de 3 andares que tinha construído no terreno ao lado do viaduto, onde conheceu a nova família. O Instituto Esperança atendia 50 crianças de rua, oferecia educação, moradia, alimentação e, principalmente, amor. Vocês acham que eles vão gostar? Eduardo perguntou. Pai, Gustavo riu. É um castelo comparado com debaixo do viaduto. Não é sobre o prédio, Gustavo. É sobre fazer eles se sentirem em casa. Eles vão se sentir, pai, porque você aprendeu o segredo. Que segredo? Que casa não é lugar, é sentimento. Eduardo sorriu orgulhoso do filho. Em 2 anos, Gustavo tinha crescido não só fisicamente, mas em sabedoria. Agora, era ele quem ajudava Eduardo a entender as coisas importantes da vida. Vamos entrar? Luísa sugeriu. Eles devem estar esperando. Os 3 entraram no instituto. O hall de entrada estava decorado com desenhos feitos pelas crianças. Eduardo parou na frente de um mural gigante onde estava escrito: Família é quem se escolhe. Pai, Gustavo apontou para o canto do mural. Olha ali. Eduardo olhou e viu o primeiro desenho que Gustavo tinha feito da família completa, emoldurado no centro do mural. Por que vocês colocaram meu desenho aí? Por quê? Luísa explicou. Esse desenho mostra que toda família difícil pode virar família feliz. E todas as crianças aqui precisam saber disso, Eduardo completou. Eles subiram para o 2º andar onde funcionavam as salas de aula. Eduardo abriu a primeira porta e viu uma cena que aqueceu seu coração. A professora Márcia ensinando matemática para 15 crianças, todas prestando atenção, todas felizes por estar ali. Professor Eduardo! Uma voz gritou do fundo da sala.
Eduardo se virou e viu João correndo na direção dele. O menino tinha crescido, estava mais forte, mas o sorriso era o mesmo. João! Eduardo abriu os braços e recebeu o abraço do garoto. Como você cresceu? Cresci sim, e agora eu ajudo a professora Márcia com as aulas. Sério? Sério? Eu ensino os menores a ler. E sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou que quem aprendeu tem que ensinar quem não sabe ainda. Eduardo olhou para Gustavo, que sorria orgulhoso do irmão mais velho. E o Miguel? A pequena? Onde eles estão? Miguel está na oficina de marcenaria, João explicou. Ele descobriu que tem jeito para trabalhar com madeira. Pequena está no jardim com as crianças menores. Jardim? Vem ver! Gustavo puxou o pai pela mão. Eles desceram e saíram pelos fundos do instituto. Eduardo se emocionou com o que viu. Um jardim lindo, cheio de flores, com balanços, escorregadores e no centro, uma árvore grande onde várias crianças brincavam na sombra. Debaixo da árvore estava Pequena. Agora com 8 anos, ela cuidava de 5 criancinhas que deviam ter entre 3 e 5 anos. Pequena! Luísa gritou. A menina olhou, viu a família chegando e correu para abraçar todo mundo. Pai Eduardo, Gustavo, Luísa! Ela falou tudo de uma vez. Vocês chegaram! Chegamos, filha. Como você tá? Muito bem, olha só! Ela apontou para as criancinhas. Agora eu cuido dos pequenininhos, igual você cuidou da gente. Eduardo se ajoelhou na altura de Pequena. E você gosta? Amo, porque agora eu entendo como você se sentiu quando decidiu cuidar de todo mundo. Como eu me senti. Feliz por poder ajudar. Útil. Importante. Eduardo abraçou Pequena com força. Você sempre foi importante desde o primeiro dia. Eu sei, mas agora eu posso ser importante para os outros também. Nesse momento, Miguel apareceu correndo do outro lado do jardim. Estava sujo de serragem, mas radiante de felicidade. Eduardo! Eduardo! Ele gritou. Miguel! Eduardo abriu os braços e recebeu o menino de 7 anos. Como você tá, campeão? Muito bem. Quer ver o que eu fiz? Quero. Miguel puxou Eduardo para uma oficininha nos fundos do jardim. Lá dentro, havia tintas atóxicas e peças de madeira lixadas. Miguel estava terminando de pintar um brinquedo lindo. Um cavalinho de madeira. Você fez isso? Eduardo perguntou impressionado. Fiz. O tio da marcenaria cortou, mas eu lixei e pintei tudo sozinho. É pro seu Antônio. Eduardo pegou o cavalinho e examinou. O trabalho estava perfeito, feito com muito capricho e amor. Miguel, isso tá lindo. Você tem muito talento. Obrigado. E sabe o que eu quero fazer quando crescer? O quê? Quero ter uma marcenaria e fazer brinquedos para as crianças que não têm dinheiro para comprar. Eduardo sentiu o peito aquecer. Miguel tinha aprendido não só um ofício, mas também o valor de ajudar os outros. Isso é muito bonito, Miguel. E eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Promete? Prometo. Família ajuda família, lembra? De volta ao jardim, Eduardo se sentou debaixo da árvore com todos os filhos ao redor. João, Miguel, Pequena, Gustavo e Luísa. Sua família crescida, sua família escolhida. Pessoal, ele disse, quero contar para vocês uma coisa. O que, pai? Gustavo perguntou. Vocês sabem que hoje faz exatamente 2 anos que eu encontrei vocês debaixo do viaduto, né? Sabemos, Luísa disse. Pois então, nesses 2 anos, eu aprendi mais sobre a vida do que nos 40 anos anteriores. O que você aprendeu? Pequena perguntou curiosa. Eduardo olhou para cada um dos filhos. Aprendi que dinheiro não compra felicidade. Aprendi que trabalho sem família não tem sentido. Aprendi que filho precisa de presença, não de presentes. E mais o quê? João insistiu. Aprendi que família verdadeira é aquela que a gente escolhe com o coração. Aprendi que criança ensina adulto muito mais do que adulto ensina criança. Miguel se aproximou mais de Eduardo. E você é feliz agora? Eduardo olhou ao redor. Para o instituto cheio de crianças felizes, para os filhos sorrindo em volta dele, para o jardim florido, para o futuro brilhante que todos eles tinham pela frente. Miguel, ele disse, eu não sou só feliz. Eu sou o homem mais rico do mundo. Por causa do dinheiro? Miguel perguntou confuso. Não, por causa de vocês. Porque vocês me deram a única riqueza que importa de verdade.
Qual? Uma família que me ama do jeito que eu sou e que eu amo mais que tudo na vida. As crianças se entreolharam e, sem combinar, se jogaram todas em cima de Eduardo num abraço coletivo gigante. Eduardo caiu para trás na grama, com 5 filhos em cima dele, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Grupo! Gustavo gritou no meio da bagunça. O pai Eduardo tem uma surpresa para contar. Que surpresa! Todos gritaram ao mesmo tempo. Eduardo se sentou na grama, com as crianças ainda grudadas nele. A partir de amanhã eu vou dar aulas aqui no instituto todas as tardes. Aulas de quê? João perguntou. Aulas sobre como ser família. Vou ensinar outros pais a fazer o que vocês me ensinaram. E o que a gente te ensinou? Luísa perguntou. Eduardo sorriu. Vocês me ensinaram que ser pai não é dar tudo o que o filho quer. É estar presente em tudo o que o filho precisa. Pequena bateu palma. Que legal. Você vai ajudar outros papais a serem bons papais. Vou, e vocês vão me ajudar. Como? Miguel perguntou animado. Vocês vão contar para as outras crianças que é possível sim ter uma família feliz. Que mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem como recomeçar. João se levantou e estendeu a mão para Eduardo. Pai, vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Eduardo se levantou e seguiu João até o hall de entrada do instituto. Lá, numa parede que Eduardo não tinha reparado antes, estava escrito em letras grandes. A família não se define por sangue, mas por amor. Não se mede por tempo, mas por presença. Não se constrói com dinheiro, mas com dedicação. Família é onde você é amado pelo que você é, não pelo que você tem. Eduardo leu e releu as palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quem escreveu isso? Nós, Gustavo disse, aparecendo ao lado dele. Todos juntos. É o que você nos ensinou. Eduardo abraçou todos os filhos de uma vez. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me salvarem. A gente não te salvou, pai, Luísa disse. A gente se salvou juntos. E quando o sol se pôs naquela tarde, Eduardo olhou pela janela do instituto e viu algo lindo. 50 crianças brincando no jardim, todas felizes, todas amadas, todas com esperança no futuro. Tinha valido a pena trocar uma vida de sucesso por uma vida de significado. Tinha valido a pena aprender que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você divide. Tinha valido a pena descobrir que família não é quem nasceu com você, mas quem escolheu ficar com você.